CRC Conversa está de volta para falar sobre as principais alterações provocadas pela nova lei. Matavelli, são muitas mudanças, né? São bastantes, o professor Perrone vai comentar algumas. O que eu chamo a atenção, e reportando ao primeiro bloco, nós vamos ter realmente um único balanço, que é um balanço econômico, financeiro, mas vamos ter um balanço para o nosso fisco. Não podemos esquecer do nosso fisco. Nosso fisco realmente ele é muito importante em relação a esse acompanhamento e essa distribuição de renda que nós temos que ter de uma forma igualitária nesse país. Mas, pela primeira vez, nós vamos ter um verdadeiro LALUR, Perrone. Eu acho que agora sim nós vamos ter um LALUR que lá no passado veio, era um objetivo, depois ficou transfigurado e agora nós vamos ter um LALUR e um balanço só publicado. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos, é importante falar sobre isso, mesmo porque a gente tem que considerar que a Receita Federal ainda está passando por uma adaptação a todas essas mudanças contábeis. As mudanças contábeis elas foram aprovadas, no entanto, essas melhorias contábeis ainda têm que ser totalmente pautadas, analisadas pela Receita Federal, para nós entendermos os impactos tributários de todas elas. Pensando nisso, a Receita Federal ela estabeleceu essa possibilidade das empresas optarem pela RTT, que é o regime tributário de transição, que foi comentado inclusive pelo Matavelli, onde as empresas já farão os seus balanços patrimoniais, incluindo todas as melhorias contábeis, incluindo todas as modificações, que inclusive nós trataremos de algumas, e para fazer os ajustes, mantendo no critério anterior, que é o critério que o fisco espera que ainda seja feito, até que o fisco tenha total dimensão do impacto dessas mudanças, porque se a gente for analisar as mudanças de uma forma mais crítica, nós percebemos que algumas mudanças podem gerar aumento na tributação e outras podem gerar uma diminuição nessa tributação. Por isso é muito importante a Receita Federal ter uma dimensão de tudo isso de uma forma bem mais clara antes de fazer novamente as normatizações tributárias referentes às melhorias contábeis. Então hoje a gente tem aí o LALUR como uma grande ferramenta, como a grande possibilidade para transformarmos as informações contábeis também nas informações tributárias. Então, o que é importante ressaltar é que a escrituração contábil ela será única, as empresas elas terão que fazer o seu livro diário, o seu livro razão, já com a implementação das melhorias contábeis e a partir do momento que as empresas optem pela RTT, optem por permanecer fazendo o balanço de uma forma, da forma nova, e optem por considerar os tributos da forma da 6404, essas empresas terão que fazer todos os ajustes no LALUR. Então, por isso que o LALUR passa a ser realmente a verdadeira ferramenta de transformação do balanço patrimonial, e aí realmente nós temos um balanço verdadeiro, um balanço muito mais atualizado, um balanço muito mais financeiro, que não está apegado em premissas voltadas para custo, em premissas enrijecidas, e sim em premissas flexíveis, em premissas atualizadas, que facilitam demais a tomada de decisão. Vamos lá, vou provocar. Vamos falar sobre as mudanças na escrituração contábil. A escrituração é exatamente esse ponto o mais importante. Alguns internautas, alguns espectadores podem até confundir, alguns contabilistas. Eu vou ter que fazer 2 balanços? Não. Fiquem tranquilos. Não precisa. Até inicialmente nós tínhamos aí uma previsão de termos um LALUC, que mudaria um pouco aí. O LALUR é o livro de apuração do lucro real. O LALUC seria o livro de apuração do lucro contábil. Aí praticamente nós teríamos 2 balanços. Nesse momento não. Todas as melhorias da 11638 já serão implementadas no balanço patrimonial e para nós atendermos o fisco, o elo para nós atendermos o fisco será o LALUR. Então fica tranquilo que nós não teremos que fazer 2 balanços. Sem dúvida. Uma característica muito forte, nós temos 2 ou 3 ganchos pesados e de um suporte tremendo em relação às novas demonstrações financeiras. Ajuste a valor presente. É uma melhoria muito significativa também nos demonstrativos contábeis, levando em consideração que nós teremos os demonstrativos trazidos ao valor
que realmente refletem o dinheiro da empresa, o quanto esses valores serão agregados financeiramente para a empresa. Nós não teremos mais, por exemplo, ativos imobilizados avaliados num valor muito menor, porque nós temos o valor contábil e o valor financeiro. O valor contábil geralmente ele não expressa o valor financeiro por conta da depreciação que ele sofre. Então, nesse caso, nós teremos aí uma série de melhorias com relação a empréstimos também, que serão atualizados a valor presente e que realmente o acionista da empresa e até um órgão interessado em conhecer o demonstrativo da empresa, ele saberá, olhando para o balanço da empresa, o quanto ela tem de capacidade de geração de caixa naquele momento. Se ela tem um empréstimo a receber, quanto aquele empréstimo representa na data do fechamento do balanço, se ela tem um empréstimo a pagar. E aí tem todo um critério bastante interessante sobre o ajuste a valor presente, que é uma das melhorias, inclusive, mais complexas para serem implementadas. Agora, o professor que está habituado a aplicar cursos, né, sobre esse tema, você tem encontrado muitos profissionais que têm muitas dúvidas a respeito desse assunto? Olha, hoje eu diria que nós temos dois grupos de profissionais que buscam cursos, que buscam essa atualização. Nós temos aqueles profissionais que já estão atuando na área e já estão tendo contato com essas melhorias e procuram um curso mais para antecipar ou para aprimorar um ou outro aspecto. E nós temos aqueles curiosos ainda que não tiveram oportunidade de trabalhar com 11638, trabalhar com IFRS e que às vezes chegam em sala de aula realmente sem nenhum conhecimento, já ouviram falar de algum detalhe, mas não tem nenhum conhecimento específico. Então aí a gente percebe até o rendimento é diferenciado. As pessoas que têm um contato pela primeira vez com as normas internacionais saem um pouquinho assustadas, ficam um pouquinho preocupadas. Já ouvi até alguns contabilistas falando que talvez seja melhor até mudar de profissão, porém não mudem, por favor, é o melhor momento que nós estamos passando. E até continuando, falar de algumas mudanças, é importante também a gente comentar sobre os demonstrativos contábeis. Então nós, felizmente, desde 87, que era uma luta já para o Brasil começar a fazer o fluxo de caixa, então a partir de agora a demonstração de fluxo de caixa ela passa a ser obrigatória no Brasil. E aí nós temos dois métodos disponíveis para ser feito, temos o método direto, temos o método indireto, e a empresa ela pode optar por um deles. Além disso, nós temos também o DVA, que foi implementado, demonstração do valor adicionado, que também mostra uma informação muito relevante para as empresas. E considerando esses ajustes que nós tivemos aí na obrigatoriedade de demonstrações contábeis, hoje nós temos como obrigatórios o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que também é muito importante, porque a demonstração ela deixa claro os efeitos que aconteceram no patrimônio líquido e até demonstra como foi feita a migração, a convergência, a conversão para a norma internacional. Temos a DFC, como foi dito, o DVA e uma gama de notas explicativas que passaremos a fazer, porque quando nós julgamos, nós temos que deixar bem claro para quem está lendo o balanço patrimonial, para quem está tendo um contato com o demonstrativo contábil, qual foi a base do nosso julgamento. Então isso é um fator importante até para que os nossos demonstrativos sejam interpretados. E esse é um ponto que gera muito desafio, Matavelli, para os contabilistas. Desafio maior, nós temos uma palavra chamada impairment. Fala um pouquinho sobre isso. Em leasing, em algumas situações financeiras, a gente já estava caminhando, discutindo há alguns anos, mas alguma coisa rápida para a gente, já estamos quase terminando essa conversa. O impairment ele é uma melhoria que ele acaba tendo um envolvimento com o ativo intangível, que também foi uma melhoria trazida pela Lei 11.638, e com o ativo imobilizado. A partir do momento que nós passaremos a usar as taxas de depreciação e vida útil econômica e não mais nos apegaremos àquelas vidas úteis tributárias, nós teremos que demonstrar no balanço se nós tivermos perda de recuperabilidade desses valores. A partir do momento que eu adquiro um bem, eu tenho que me preocupar em qual será a vida útil real daquele bem e qual o valor residual que aquele bem pode trazer no momento que ele possa ser vendido. Essa é a função do impairment. Bom, com certeza os contabilistas têm muito a contribuir realmente com todas essas mudanças e esse foi o CRC Conversa desse mês. Nós ficamos por aqui, mas na programação da TV CRC você ainda tem muito mais. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!